Pois bem, uma vez mais, muito boa noite, bem-vindos ao Resenha Semanal. Olhamos para o nosso segundo tema do dia, portanto o informe do Governador do Banco Central de Moçambique, e este informe que, entre outras questões, falou da derrapagem do metical, um assunto que foi, portanto, dominado a nossa semana. Eu começaria pela Éxita, para tentarmos olhar para esta questão, até porque o Governador do Banco Central terá dito que o conflito armado teve, de alguma forma, alguma influência na queda do valor do metical, portanto, nos principais mercados. Como é que olha para este discurso do Governador do Banco Central e como é que olha para esta afirmação? Sim, Hermínio, eu acho que não se pode olhar para tanto esta derrapagem do metical, que aliás também é preciso frisar aqui, que durante muito tempo, até no auge do conflito, o metical manteve-se relativamente estável, mas nesta parte final do ano, portanto, tem estado a derrapar de forma acentuada. Portanto, olhar para esta derrapagem de forma isolada, portanto, fixando em apenas um ou dois elementos, parece-me não ser a forma mais adequada de analisar. E eu tenho para mim que sim, o conflito tem a sua influência, mas não é, se calhar, o elemento, o elemento que pode ser isolado. É preciso olhar para o que é que aconteceu com o país, é preciso não esquecer também que nós vivemos, portanto, eleições. E fazer eleições no contexto em que Moçambique fez as suas eleições pode ter significado também algum retraimento. É preciso olhar também que os grandes investimentos que foram feitos e como é que estes investimentos foram feitos. É preciso olhar também para os megaprojetos, perceber em que contexto estes megaprojetos foram implantados e qual é a sua evolução, portanto, ao longo dos tempos, e qual é a sua evolução ou estagnação, portanto, nesta parte final do ano. Portanto, todos estes contextos, todos estes fatores devem ser associados e é preciso de lá encontrar tanto aqueles que são os fatores mais determinantes, o que pesou mais. Não posso também de forma alguma isolar o relatório todo, o informe do Banco de Moçambique. Várias coisas foram lá ditas, apesar de estarmos a ter alguma ênfase, portanto, exatamente, para esta questão do conflito, mas eu prefiro citar um fator que acho que esse sim fez toda a diferença. O fato do Banco Central ter declarado neste informe que as nossas reservas, portanto, foram reduzidas para 4 meses. E eu acho que está aí a resposta. Quer dizer que o país, neste momento, tem apenas segurança monetária, tem apenas estabilidade para 4 meses. Portanto, acho que aí é que está o sinal de alerta. E há um conceito que tem aparecido muito agora em voga na comunicação social, que é a tensão pós-eleitoral. E eu acho que pegar neste fator, que está muito bem assente no relatório, e olhar para aquilo que tem sido, portanto, a situação do país, pode explicar grande coisa. É claro que o Banco Central tem a obrigação de informar, tem a obrigação de assessorar, portanto, a Presidência da República, informar aos cidadãos qual é a nossa situação real em termos de política financeira, política monetária. Mas é preciso também que os alertas sejam dados. Portanto, dizer que nós temos apenas reservas obrigatórias suficientes para 4 meses equivale, no meu entender, a deixar bem claro para a sociedade moçambicana, para os diferentes atores políticos, sociais e económicos, que é preciso que façamos uma gestão muito, mas muito responsável e equilibrada. Equivale isto a dizer que esta situação de tensão que nós estamos a ver precisa de ser imediatamente parada, sob o risco de o país entrar em colapso. Significa isto dizer que é preciso que o país produza, é preciso que os megaprojetos, que tudo aquilo que possa de alguma forma gerar divisas para o país possa ser levado de forma séria. Equivale também a dizer que é preciso não retrair os investimentos. Pelo contrário, nós temos que conquistar ainda mais investimentos, temos que gerar mais rentabilidade para o país e, por essa via, garantir que aquilo que nós não conseguimos fazer ao longo deste tempo possa entrar para uma fase de produção. Portanto, o país precisa de sair da instabilidade. O país precisa de mostrar sinais claros aos investidores, precisa de mostrar sinais de que consegue pegar os seus investimentos de forma sustentável e avançar. Porque se isto não acontecer, 4 meses passam rápido. Portanto, o país pode precisar de apelar ao estrangeiro, pode precisar de apelar para que possa ser gerido e isso não é o ideal. Neste mesmo diapasão,
este aviso, portanto, de que as reservas do Banco de Moçambique poderão suportar ou conseguir controlar durante 4 meses com alguma estabilidade, é um aviso à navegação, diga-se assim, aos principais agentes económicos, políticos e por aí fora. Há algum temor que os moçambicanos devam ter ou nem por isso? Eu acho que não seria o caso de nos alarmarmos. Seria o caso de pormos a mão na consciência e, acima de tudo, olharmos para a situação real, como ela deve ser encarada. Parece que nós ficamos muito acomodados com os megaprojetos, ficamos muito acostumados e, de alguma forma, na sombra da bananeira, porque temos recursos naturais e que estamos, de alguma forma, na moda, na rota do desenvolvimento. Mas é preciso dizer que estes recursos sempre estiveram lá no subsolo. Para que eles sejam transformados em riqueza, para que eles possam reverter para o cidadão, há muito que tem que ser emprego. Portanto, este esforço não deve ser desvalorizado. Nós já começamos a fazer isso. Estamos agora, vamos lá, no meio da caminhada. Portanto, é preciso continuar. E para continuar, é preciso que todos aqueles que já puseram dinheiro possam sentir tranquilidade, possam sentir que vale a pena continuar a investir em Moçambique. Todos aqueles que tinham planos de vir investir, precisam sentir que, sim, há condições para investir. Olha, o que nós estamos a viver não é um sinal muito bom para a nossa economia, a instabilidade política. Não há investimento algum que possa, portanto, prevalecer enquanto nós, moçambicanos, continuarmos a ter um discurso, vamos lá, que não apela muito à concórdia, não apela muito à unidade e que haja receio de que a qualquer momento isto possa virar um baril de pólvora. Eu acho que, acima de tudo aqui, porque é preciso também notar que o Banco de Moçambique é uma instituição que deve nos informar sobre a situação financeira. Portanto, o que nós estamos à espera é de ver números, uma análise, acima de tudo, macroeconómica. Aparecer ali, quer-me parecer que é pela primeira vez, com grande ênfase, alguma componente, vamos lá, política, deve servir também de alerta. Quer dizer que a situação política do país, a situação económica, a situação social, todos estes fatores estão, de alguma forma, entrelaçados. Não podemos querer isolar a parte política e achar que vamos estar bem socialmente, vamos estar bem economicamente. É preciso que a gente olhe para Moçambique de forma global e que todas as pequenas peças sejam, de alguma forma, encaixadas neste grande puzzle para que, de fato, possamos experimentar momentos de desenvolvimento. Obrigado. Gundano, para si, este informe do Governador do Banco Central, o que é que lhe trouxe a consciência e, sobretudo, quando fala da influência do conflito armado na queda do valor do metical? Bem, eu penso que é uma obrigação, é um dever das instituições informar um país sobre a quanto andamos. E a nossa sociedade, nós todos, temos de facto estar alertas sobre todos os passos, principalmente passos que visam o nosso crescimento, a nossa estabilidade monetária, aquilo que é a parte mais essencial, porque um país sem o dinheiro, sem a economia crescer, é um país condenado a vários fatores. Eu penso que o governador trouxe, sim senhor, aquilo que devia trazer. Relacionar, sim, são vários fatores. O conflito, de facto, como dizia a colega, nós tivemos quase 2 anos de uma situação ainda até de incerteza mesmo. Do que agora, pós-eleitoral, tivemos quase 1 ano de despesas grandes com tropas para as zonas fora dos seus quartéis, cujos moçambicanos até hoje não sabem qual valor real está sendo gasto. Que essa tropa ainda mantém nesses sítios e cada dia que nasce são custos. O país não tem conhecimento real dos gastos disso. Então, havia neste momento e nessa altura em que após eleições partiu-se para o desejo de um diálogo. Eu penso que no lugar de olharmos para as propostas ou os discursos como aquelas que não trazem diálogo, eu sinto que os discursos são um desejo ardente de dialogar. Então, se nós temos uma causa, estamos a perceber que a causa é esta, então chamemos a razão à causa. Vamos sentar, vamos dialogar para pararmos com isto mais aquilo que nos leve à derrapagem.
de facto, quando se diz 4 meses da nossa reserva, é preocupante, sim senhor. É muito preocupante, porque o país ouviu o ministro das Finanças a dizer que estamos endividados de facto. Temos uma dívida grande, mas a dívida o fizemos para investimentos. Então, significa que este dinheiro que nós levamos para investir ainda não está a ter retorno para a prosperidade e o crescimento econômico do nosso país. E aí onde entra a questão, portanto, dos megaprojetos, que eu gostava também de associá-la, o papel dos megaprojetos, portanto, para a consolidação e a estabilidade do Metical, qual é que deve ser? Olhando também nessa perspectiva, nesse prisma, portanto, aquilo que aconteceu no último ano e meio, digamos assim, portanto, com o conflito armado. Sim, eu penso que o último ano e meio a Vale continua a exportar, continua a trabalhar a 100%. A linha férrea Sena Beira nunca esteve interrompido pelo conflito. Houve algum incidente, lembramos uma vez com uma carruagem, mas isso não quebrou as receitas por motivos já havia. Não é? A Vale continuou a construir a linha a Tete Nacala, não é? Nampula, via Malau. Então, eu penso que, e nós percebemos depois que o governo não estava a conseguir reembolsar até, não é? Um valor necessário a esta empresa na altura. Eu lembro o seu gestor, o seu CEO, a dizer isto pelas câmaras. Então, havia, né, até pensou-se que tinha que se propor à Assembleia da República a deliberação para que se aceite algum valor para isto, pois a Assembleia da República não foi por ali. Então, nós já vínhamos de longe com esses projetos a trabalhar, a pagarem, ou estavam a pagar, como eles afirmavam, as suas faturas, mas também o país dizia que só beneficiaria destes rendimentos dentro de uns 15 anos depois, não agora como nós estamos. Então, se até aqui só tivemos algumas valias que soubemos naquela altura, no caso da Anadarko, que vieram para Maputo, que discutiu-se aqui se era necessário trazer para a construção da Ponte Catembe ou não, ou deviam ficar lá, são questões que até aqui ninguém nos diz, de facto, quanto é que os megaprojetos estão a contribuir para a nossa receita e que isso resultaria na estabilidade do país. O que as pessoas foram incutidas é que deviam pensar para os depois de uns anos, pensar que esses megaprojetos podiam dar alguma coisa para o benefício do país. Então, eu quero acreditar que é preciso essas informações sejam muito elas fortes e sérias em termos de substâncias concretas. Claro, estávamos num processo eleitoral, traz essas incertezas também, as pessoas tiram o seu dinheiro ou recuam um pouco, estamos num final do ano, estamos numa transição de um governo, há sempre vários elementos que possam influenciar. Cita, para si o papel dos megaprojetos para a consolidação e a estabilidade do Metical, qual é que deve ser? Muito rapidamente, até porque a minha produção e a realização está a pressionar para sempre no intervalo. Hermínio, eu sempre defendi que os megaprojetos são sim uma alavanca, mas não são o fator primordial. É preciso que, como país, nós deixemos de, portanto, olhar para os megaprojetos como a salvação da lavoura. Eu tenho para mim que este país, conhecendo ele como acho que conheço, ainda tem que investir nas pequenas e médias empresas. Este país ainda tem que olhar aqui mais para baixo. Dou 2 exemplos. Os megaprojetos não podem, portanto, não podem constituir, ter uma forma de gestão que se assenta numa ilha. Olhar para Moçambique e dizer que os megaprojetos vão, portanto, dar resultados imediatos se isolados daquilo que acontece no contexto internacional. O preço do petróleo, por exemplo, a nível internacional tem estado a baixar. Hoje o baril está cotado a cerca de $70. Uma situação que vem dos $130. Portanto, não há nada que Moçambique possa fazer com relação a isso. É uma conjuntura internacional
que, infelizmente, afeta-nos de forma direta. Portanto, parar o país todo e achar que vamos gerir, vamos manter a nossa moeda estável apenas com recurso ou esperando pelas mais-valias ou pelo desempenho dos megaprojetos, pode ser pode representar um grande susto para o país. E eu acho que nós temos que, de alguma forma muito concreta e com alguma sabedoria, começarmos a olhar e procurar soluções muito locais para continuarmos a desenvolver este país. Nós temos que passar do crescimento que nós temos hoje, temos um crescimento econômico que é muito bom a nível da região, a nível do mundo. Moçambique é um exemplo. O FMI cita muito o nosso crescimento econômico, mas nós temos hoje que almejar o desenvolvimento. Temos que começar a dizer de que forma este crescimento que o país verifica, que o país vive, vai se refletir na vida de cada um dos cidadãos. Eu acho que este aqui é o desafio. Portanto, os megaprojetos estão lá. O Grupo Vale hoje teve uma injeção, portanto, com a entrada da japonesa Mitsui, e vai continuar as suas explorações em Moçambique. Não quero, entretanto, dizer que o Grupo Vale vai fazer diferença na vida, quer da região onde está implantada, no caso concreto, que é a província de Nampula, ou na vida do cidadão aqui em Maputo. Ainda vai levar algum tempo. Temos a Anadarko, temos a ENI, que estão também a fazer a sua parte, mas isto vai levar algum tempo. Nós, como moçambicanos, como país, como nação, temos que começar a procurar soluções que vão fazer diferença na vida do cidadão, porque é isto que nós queremos. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar as minhas contas? De que forma, portanto, é que eu vou me refletir nas estatísticas quando se diz que Moçambique é um exemplo de crescimento econômico? De que forma eu, como cidadão, posso me sentir, vamos lá, privilegiada neste crescimento? E eu acho que isto ainda está um bocado distante dos megaprojetos. São sim uma componente, mas não podem ser isoladas. É preciso buscar outras formas de cada um de nós poder sentir-se parte, e eu acho que as pequenas e médias empresas ainda são o grande fator de diferença. Obrigado, Éssita. Nós vamos agora observar mais um curtíssimo intervalo, voltamos já a seguir e olhamos para mais um assunto que fez a nossa semana. Até já.